Bora lá, pessoal, resolver essa questão Enem PPL 2020. Sinalizo que essa é uma questão fundamental, tá? Com uma problemática que não costuma ser muito trabalhada pelo Enem desta forma. O Enem trabalha muito sobre formas renováveis e limpas, né? Digamos assim, de energia. Inclusive, ele traz aqui entre aspas, né? Energia limpa, atrelada à ideia de sustentabilidade, porque o Enem bate muito no problema dos combustíveis fósseis, afinal é a grande problemática que a nossa sociedade vive hoje em dia, tá? Então, aqui o Enem tá falando sobre isso e tá falando sobre sobre as usinas hidrelétricas, tá? Geralmente o Enem trata as usinas hidrelétricas de uma forma positiva. E nessa questão aqui, não, está tratando qual é o problema associado. E essa é uma grande sacada. Por isso que é tão importante estudar com questões, gente. Porque são muitos conteúdos para a gente ver. Então fica muito legal quando a gente olha na questão esse ponto de vista diferente, onde você vê que nada é perfeito. O que você precisa saber associar? Que a energia, produção de energia 100% limpa não existe. Não existe. Sempre vai ter algum probleminha associado. Algumas é maior, outras é menor. Até mesmo a energia solar, que seria a mais limpa de todas, com menor impacto ambiental, tem seus impactos pela produção de placas solares, tá? Então a gente tem que ter essa visão, isso aqui é a grande sacada dessa questão para você. Vamos analisar aqui, né, o comando para ver o que a gente tem que responder em relação a isso. Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se a. Então vamos ver aqui, ó. Os impactos ambientais das usinas são motivos de polêmica sobre o desenvolvimento sustentável. Exatamente. Todo tipo de energia vai ter alguma polêmica, tá? Porque a gente tem que tomar qual é a decisão menos pior para produzir energia, essa que é a verdade. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou a ideia de sustentabilidade, essas usinas podem e causam, gente, vários problemas ambientais. As usinas hidrelétricas não são mais consideradas uma boa forma de produzir energia, ou melhor, não são energia limpa, não são energia sustentável. A gente tem outras energias que são muito menos prejudiciais, tá? Destaca-se, então, aqui tá falando, né? Proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionadas pela perda de diversidade das comunidades de peixe, ictiofauna, tá? Ictiofauna são os peixes de um determinado local. Ictio de peixe, fauna de fauna, né? Então, é a fauna de peixes daquele local. Então, tá falando aqui o seguinte: qual é o problema? Perda de diversidade. Gente, por que acontece? E a gente tem que avaliar. Existem diferentes momentos de desenvolvimento de uma usina hidrelétrica que vão levar à perda de diversidade, tá? São vários anos, inclusive, tá? Onde vão se perdendo diversidade. Por exemplo, tem algumas áreas que vão ser alagadas. Então, toda a diversidade de mamíferos, animais terrestres, solo, planta, tudo que é terrestre vai ser alagado e vai morrer afogado, tá? Então tem uma perda de diversidade. Agora tem locais que precisam ser, que são aquáticos e precisam ser secados, digamos assim, para a construção da usina. Então também vai ter uma perda de diversidade. No geral, o grande problema que o Enem trata quando fala sobre isso é a construção de barreiras, tá? Tem até uma questão sobre genética, se não me engano, que o Enem comenta sobre as barreiras, né, que são criadas ali para a construção da barragem, para represar água. Em determinados momentos aquela água fica presa, né, represada, outros momentos eles abrem. Então isso interfere no deslocamento do peixe. Imagina, tu tá lá vivendo simplesmente, né, tu faz parte da ictiofauna, tu é um peixe, né? Tu é um peixe e aí tu tá lá vivendo com a tua família, né, com os teus parça, e aí vem uma barreira, por exemplo, tá? E aí vocês ficam impedidos de reproduzir.
Então, isso leva à perda de diversidade, pode extinguir localmente em um lado ou outro, e isso faz com que algumas espécies acabam dominando, a depender de qual a composição que fica ali, também naquelas espécies exóticas que acabam se dando bem nesses cenários. Então, várias problemáticas aí que a gente pode comentar, tá? O que causa isso? Primeiro momento, a alteração no habitat causada pela construção da barragem, tá, gente? Isso aqui é o principal que a gente vai se importar aqui a nível de Enem, até mesmo a nível da nossa sociedade, tudo mais é o mais relevante, tá? A construção da barragem é uma perda de habitat, lembra? Perda e fragmentação de habitat é a principal causa de perda de biodiversidade no mundo, e aqui a gente tem uma alteração muito significativa, a criagem de uma barragem, né? A interrupção do fluxo d'água, enfim, esses são os principais problemas. Num primeiro momento, não necessariamente tem a poluição, embora possa vir depois. Aumento de CO2 produzido pelo represamento, não é muito comum que isso aconteça, não. Há emissões de gases pela decomposição da matéria orgânica submersa, isso aqui pode sim acontecer nessas regiões que precisam ser alagadas, tá? Só que aí não é de início, tá? Primeiro tem a mudança no habitat e depois vai acontecer esse efeito, então ele não é inicial. Impactos nas margens em função da pressão exercida pela água. Isso aqui também demora um tempo para acontecer, mas já te dá um repertório aí de quais são os problemas associados. Estude essa questão, reveja essa resolução, porque ela é muito importante aí no teu arsenal de conteúdos, no teu repertório para a prova do Enem.